Você já se perguntou por que algumas pessoas são extremamente comunicativas, sensíveis, enquanto as outras são mais fechadas e racionais? É que você vai entender agora no processo de mielinização do sistema nervoso o segundo traço de caráter formado, o traço oral. A região da mielinização é a região cervical, a abrandagem também toda a face do bebê em principais sentidos, como a gustação, os olhos, nariz, a boca, os ouvidos. A formação desse traço ocorre durante o período muito importante da vida, a amamentação. Isso mesmo, esse traço começa a se desenvolver logo após o nascimento e se estende até o primeiro ano de vida da criança. Sabe qual é a dor existencial que está por trás desse traço? O abandono. Daqui a pouco você vai entender melhor como essa dor e a formação do traço oral estão conectados. Vamos aprofundar um pouco mais, que é o que gera o estímulo para a formação do traço, do caráter oral. Essa dor surge em duas situações destinadas a ambas ocorre quando a mãe não consegue lidar com certas expectativas e necessidades da criança. Imagina a seguinte cena: uma criança está com uma etiqueta de roupa lhe incomodando e por conta disso ela começa a chorar muito, afinal não é capaz de dialogar ou expressar à mãe o que está acontecendo. O que está sentindo naquele momento, então a mãe entra em ação, tentando de tudo para suprir o desejo, a vontade, a necessidade do seu filho. Porém, ela não conseguiu perceber que a criança está sentindo de verdade. Isso faz com que a mãe faça de diversas coisas para o seu filho, como uma amamentar, sair para passear, brincar, dar chupeta, mas a criança continua chorando e a etiqueta ainda está lá. Consegue perceber que mesmo com a mãe de perto, essa criança ela não teve seu problema resolvido? Por outro lado, temos os casos em que a mãe não está nem ao menos prestando atenção ou presente para lidar com a questão, seja qual for o motivo da sua ausência. O fato é que a criança não consegue resolver o seu problema e dessa situação surge para que a criança a percepção do abandono. Afinal, ninguém consegue resolver verdadeiros problemas. E ela também não é capaz de resolver por si só. Além disso, pode acontecer também do bebê estar com aquele incômodo da etiqueta que falei antes. E a mãe dá de mamar para o bebê. Mas o bebê continua chorando, então ela brinca com ela, ela continua chorando, então a mãe não consegue resolver. Aí ela resolve trocar a fralda do bebê, mas veste com a mesma roupa, por isso ela continua a chorar. Aí a mãe resolve dar um banho do bebê e troca a roupa dele. Assim ele parou de chorar. Percebe que a necessidade do bebezinho tinha e foi atendida, mas foram feitas várias coisas, ou mesmas coisas, além do que ela precisava para que resolvesse o incômodo da etiqueta. De qualquer forma, nesse processo, por mais que não consiga resolver por isso, esse problema que ele tinha, o bebê vivencia inconscientemente essa sensação de ser abandonado, de não ter os seus problemas resolvidos. Agora que entendemos a origem da dor do traço oral, vamos falar as características físicas da pessoa que tem muito desse traço. Normalmente ela tem um corpo com formas mais arredondadas, seja na cabeça, nos braços, nos ombros, nas pernas. E além disso, os seus lábios costumam ser mais protuberantes, com mais volumes. O seu olhar tem um grande poder de conexão. Quanto ao comportamento da pessoa com traço oral, são bastante comunicativas, elas gostam de ter e manter pessoas por perto, além de serem bastante emotivas e poucos racionais. Portanto, não espere que uma pessoa muito da oralidade seja capaz de explicar claramente o que está sentindo, mas afinal, quais são os recursos que as pessoas com traço oral desenvolvem para lidar com a dor do abandono? Ela se desenvolve numa habilidade incrível de comunicação, de sensibilidade, de acolhimento. Essas pessoas conseguem comunicar muito bem, de falar, de conversar de maneira leve, suave, agradável. São muito sensitíveis, sentem muito bem as coisas, inclusive, que outras pessoas estão passando ou sentindo. E é claro, são pessoas extremamente acolhedoras, sempre dispostas a ajudar, a dar um ombro amigo para outras pessoas. No entanto, o grande problema do traço de caráter oral é justamente lidar o abandono, ligando isso, porque é muito fácil que uma pessoa desse traço viva em relações de dependência emocional,
Uma vez que não quer ter ou lidar com o sentimento de abandono, porque por conta disso vive as relações tóxicas, autoritárias e problemáticas, fazendo de tudo e está ao seu alcance para que dar justificativas de que resultem em um rompimento ou abandono com a outra pessoa, é importante lembrar que todos nós temos os 5 traços de caracteres, em diferentes proporções, o que entende isso e faz toda a diferença em nossas vidas. A análise corporal nos ajuda a identificar o traço oral e os outros traços, tentando tanto em nós mesmos quanto nas outras pessoas. Então, uma pessoa que tem muito do traço oral, ela pode fazer para lidar melhor essas características. Em primeiro lugar, é fundamental evitar ambientes que causam sensações de abandono e que busque lugares onde as pessoas se permitam expressões emocionais e de acolhimento. Além disso, é interessante aproveitar o recurso do traço oral em profissões, hobbies que envolva comunicação, contato com pessoas, por exemplo, alguém que tem o traço que pode comunicar muito bem, trabalhar com comunicador, como um vendedor que talvez possa ser professor, palestrante, é essencial enfatizar que todos têm os 5 traços de caráter em diferentes percentuais. Na sua análise corporal, você vai saber exatamente qual é o percentual dos seus traços e a importância de entender, respeitar as suas características e as suas necessidades. Sim, em sua análise corporal você vai entender exatamente como a sua mente funciona e como resolver qualquer tipo de problema.